Este vídeo é de alguma maneira uma introdução à filosofia da revelação do filósofo alemão Friedrich Wilhelm Schelling. Schelling é um filósofo do século XIX, que está ali na esteira do kantismo, parceiro de Hegel, amigo de Novalis, de Hölderlin, que é dito que ele constrói uma reação ao eu transcendental do Fichte, mostrando a filosofia da natureza, ou seja, mostrando que a subjetividade ela eclode de um imemorial, de uma natureza que o precede, e que, portanto, é importante pensar como deveríamos pensar essa natureza que é capaz da subjetividade, é capaz de gestar essa subjetividade. Essa é uma fase do pensamento dele. Mas na sua fase tardia, que já vai ter uma virada no pensamento dele, que ele vai sair de uma filosofia que ele vai chamar de negativa, ou seja, filosofia que faz uma reflexão sobre as estruturas mais fundamentais da realidade, a metafísica, Deus, a teologia, a liberdade, enfim, o mundo, para o que ele chama de um sistema histórico, ou seja, uma filosofia que entende que o absoluto é a própria história e que a filosofia ela deveria buscar na mitologia, que é o antecessor histórico da filosofia, as bases fundamentais de compreensão dos seus mais profundos, vamos dizer assim, das mais profundas questões. Então é como se, por exemplo, a filosofia não fosse mais uma superação do mito, mas sim a filosofia é o momento da autorreflexão do próprio mito. Então, a filosofia é o momento em que o mito reflete sobre si mesmo. Então, a mitologia, ela seria, vamos dizer assim, um resquício, um sinal de uma história antes da consciência, uma história da natureza, das potências cosmogônicas que se transformam em potências teogônicas quando elas atravessam a consciência, Ou seja, a mitologia seria resquício de uma história dos deuses, que ao mesmo tempo é a história da formação da nossa consciência, Ou seja, ela teria a chave fundamental do espírito humano e do sentido da história, porque ela estaria nesse limiar entre a noite e o dia da consciência, vamos dizer assim, E aí, a filosofia da revelação é uma obra inacabada, que é uma parte da filosofia da mitologia, onde na filosofia da revelação, a gente já entendeu a importância do mito, E da filosofia olhar para a história, olhar para aquilo que antecede historicamente, para essa raiz fundamental, para essa noite memorial, porque assim como a matemática tem que sair de si para dizer o que é matemática, ou seja, o que é matemática não é uma questão matemática, assim como o que é física não é uma questão física, assim como o que é biologia não é uma questão biológica, a filosofia, quando ela pergunta o que é ela mesma, a filosofia, ela precisa se colocar um pouco atrás, o êxtase da razão, o extase, E esse um pouco atrás é a mitologia. Já a filosofia da revelação, ela é, vamos dizer assim, um espaço dentro da filosofia da mitologia, porque é como se existe a natureza, E, portanto, a história da natureza vai trazer para a consciência, Vai surgir na consciência como as potências teogônicas através das figuras mitológicas, mas existe a natureza humana, que é uma espécie de segunda natureza, uma natureza, vamos dizer assim, mais complexa, mais talvez delicada, mais singular do que a natureza como um todo. E na natureza humana, essa história, vamos dizer assim, da religião, ela vai assumir outra feição. E aí, portanto, o Deus que encarna no humano, que é o caso do cristianismo, a ideia de que Deus encarna no homem, é a ideia agora de uma religiosidade, vamos dizer assim, de um olhar, da nossa relação com o absoluto, mas que passa pela humanização do divino e a divinização do humano. Então, é como se o cristianismo fosse a religião do fenômeno humano, A mensagem cristã é como se fosse uma religiosidade que traduz, vamos dizer assim, as questões agora mais fundamentais do espírito humano. Entende? Então, isso é a filosofia da revelação, porque o divino se revela na história através da figura do Cristo. E aí a mensagem cristã, ela é carregada dessa potência e desse sinal da nossa relação originária com o absoluto, tá? Então, assim, por isso que ele sente a necessidade de escrever uma filosofia da revelação. Inclusive, não tem tradução para o português, acho que tem uma tradução em inglês e tem em alemão, claro, que foi escrito em alemão. É mais ou menos isso. Se você não entendeu, pode perguntar aqui nos comentários.